Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Fala que a arrogância, o orgulho levou Nabucodonosor para o pasto, né? A comer grama. E a humildade de Davi levou ele para o trono, né? Você vê que a Bíblia dá grandes exemplos para a gente, né, Varão? Só nos ensina como devemos viver para sobressair ante as dificuldades, ante as lutas, ante as provas. E saber que, mesmo lá naquele pasto, lá, cuidando das ovelhas, sentindo o cheiro do odor dos estrumes, Deus estava olhando para aquele valente, aquele menino, que desde pequeno cuidava das coisas de seus pais, sem murmurar. Enquanto os irmãos dele, né? Bonitão, alto, tudo forte, tudo criadão, criado no leite, no queijo. Achava que estava com a bola toda, né? Mas Deus lá do alto estava olhando, ó. Quando Deus mandou Moisés, quando mandou Samuel lá, já sabia. Ó, vai lá na casa de Jessé, que tem um menino lá. Tem um lá que, entre os 8, tem um lá que me serve. Esse que eu escolhi. O mais simples, o mais humilde. E ninguém dava nada por ele. Mas Deus já via, né? Lá de longe, ó, isso é valente. Tanto é que lá na Bíblia, aquele dia lá, eu até mostrei para vocês, né? No versículo, se não me falha a memória, 16, 18, fala das qualidades de Davi. Primeira Samuel, né? Deixa eu ver aqui. Segunda já, né? Não? Primeira ainda, né? Primeira, né? A segunda, o Samuel já tinha morrido já, né? É o primeiro. Bom dia, dona Marnene. Bom dia, seu Jurandir. Ô, Júlio, bom dia, Júlio. Tudo bem, Jurandir? Bem? Bom, Firme na graças a rocha, Deus. meu irmão? Bom Tamo dia. aí. Seu Mário. Yeah. Primeira, 16, 18. Primeira Samuel 16, versículo 18. Aqui, ó. Então respondeu um dos mancebos e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar, olha só, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo, sisudo em palavras, gentil de presença, e o Senhor é com ele. Olha as qualidades do sujeito. Então você vê aí, né? O cara sabia tocar harpa, o cara era valente, porque valente por quê? Quando o urso, o leão tentou atacar lá as ovelhas dele, ele foi para cima, né, meu? Foi para cima e matou o bicho e resgatou a ovelha da boca do leão, da boca do urso. Quer dizer, é um homem de guerra, né? Sisudo, quer dizer, um cara valente, né? E ele diz aqui que era gentil em palavras, quer dizer, as pessoas gostavam de estar ao lado dele, da presença dele, né? Gentil de presença, quer dizer, a companhia dele fazia bem para as pessoas, se sentiam bem ao lado dele. Então, são tudo qualidades que nós temos que olhar e falar: não, eu tenho que me espelhar nessa pessoa aí, que é o caminho por aí. Agora, Davi, ele era filho
Bom Era dia. meio-irmão só ou ele era filho do pai da mesma mãe? Do pai da mesma mãe. E assim mesmo era deixado de lado ali. É que ele era menor, né? Não, ele era o caçula, né? Era Ele menor, era o né? caçula, ele cuidava das ovelhas lá no cantinho dele, ele era obediente ao pai dele. Você vê como é que é, mesmo depois de ser ungido a rei, ele continuou lá cuidando das ovelhas, continuou obedecendo o pai dele. Tanto é que o pai dele falou: "Ó, meu filho, pega aqui esse queijo, esse leite aqui, ó, vai levar para os teus irmãos lá, que estão lá junto com Saul na guerra lá." E quando ele chegou lá, rapaz, levando o leite, o queijo para os irmãos ainda tirou uma com a cara dele. O que você está fazendo aqui, moleque? Se liga, rapaz. Aqui não é lugar para você, não. Ainda desfazia dele, ainda desmoralizava ele, rapaz. Mas isso, o que que era isso? Isso era inveja, porque ele já tinha sido ungido como rei, né? E os irmãos não acreditavam. Mas que tal negócio, né? A palavra de Deus fala que o profeta não tem honra na sua casa. Mas Deus sabe de cada um de nós. Vamos em frente. Essa semana que vem aí eu trago o Samuel pra gente aí, o herói da guerra, da fé lá, né? Porque eu pagar uma dívida aí que eu tenho com a dona Marineide aí também. Tudo bem. Eu fiquei de trazer Samuel, e você, semana que vem a gente É pega o final de verdade, semana viu? aí. É? Eu tô esperando, eu fui a Tá corajosa, eu esperando, não é? fui a primeira. Não, não fui a primeira, acho que o primeiro foi o Daniel, Ah, o depois André. do André. Primeiro foi o André, depois foi eu. Agora eu tô vendo aí vocês aí com as caras de legendado fraco, viu? Amado Deus e Pai, bendito seja teu nome, Senhor da glória. Senhor, obrigada, Senhor, por esse privilégio de sermos vivos. Obrigado, meu Deus, por esse momento, Pai, tão especial que vamos ler a tua palavra e recebê-la, meu Deus, como um bálsamo em nossa alma, em nosso corpo, Pai. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos renova, a tua palavra é que edifica, é que trata, é que sara. Oh Deus, muito obrigada, a tua palavra que converte, que consola. Obrigado, meu Deus, por esse momento rico em que iremos ler a tua palavra. Toma cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus, e fala conosco de acordo com tua vontade e a nossa necessidade. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, bom dia a todos. Bom dia. Prazer. Vamos dar aí continuidade de ontem, mas antes eu gostaria de pedir para alguém aí, o James, por favor, é, Jeremias capítulo 2, versículo 13 para a gente. A gente vai estudar da Jeremias, continuidade de 8, mas só para Jeremias, aqui, 2:13, Jeremias capítulo 2:13, 2:13. né? Filipenses 4:8. Se a senhora puder, dona Marinês, por favor, Filipenses 4:8. Treze até qual, Jondir? Capítulo 2, verso 13. Então, Jeremias, só, só o verso 13? Tá. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. aí, é, nós vimos esse texto aí, uma coisa que chama bastante atenção, que acontece muito na vida cristã, em algum momento da vida, né? Isso aconteceu lá em Jeremias, aqui no Velho Testamento, né? Jesus ainda não tinha vindo, né? Então eles estavam falando de Deus e a fé ali, e de da confiança em Deus, né? O povo tinha hora que estava ali, confiava em Deus, as coisas iam bem, aí daqui a pouco não confiava, era dominado por povo estrangeiro, às vezes né, deixava de confiar, as coisas davam ruim, e aí se juntavam lá
serviam os deuses daqueles povos onde eles estavam misturados, e vinha ali um arrependimento, aí começavam de novo. A semelhança do que acontecia em Juízes, né? Quando tem um texto lá também que é muito forte, que ele fala que não havia rei em Israel. Né? Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo, né? E aqui, esse texto de Jeremias, ele fala que Deus estava lá, né, disponível para o povo, Deus estava lá dando as instruções, dando as orientações, mas o povo se deixava levar por outras coisas. Então Deus tem tudo de melhor para dar para nós, né? Nos formou, nos criou, e tem os seus propósitos, e deixou os seus profetas, os seus escritos ali, falando, né, mais em relação ao povo judeu, mas as pessoas, elas se deixavam levar por outras coisas, se afastavam de Deus e construía para si as suas soluções, né? Eles deixavam Deus, que era a fonte de toda a solução de problemas, mas eles construíam as suas soluções territorialistas ali, né? E ele falou, olha, eu sou o rio de água viva. E o meu povo fez uma loucura, né? Ele me deixou, não quer saber de mim, não quer ouvir o que eu tenho para falar, me deu as costas, não querem seguir os meus preceitos, porque cada um quer fazer o que é melhor para você. E aí eles constroem ídolos, né? E aqui não quer dizer, não quer significar algum tipo de imagem, mas qualquer outra coisa que você coloque no lugar de Deus acaba sendo um ídolo, né? Que acaba não retendo as águas, que acaba não dando sustentação para o que eles querem fazer para a vida deles, porque aquilo é passageiro, porque aquilo não se sustenta, né? Então, que a gente possa começar a nossa discussão a partir disso, né? Se nós não estamos deixando, de alguma forma, o Deus, que é rio de água viva, e não estamos construindo, não podem reter as águas, né? A gente está colocando uma caixa d'água lá, está colocando água encanada, está furada. E aí aquilo vai se perdendo, aquilo que a gente quer construir para nós mesmos, né? Então, o próprio Deus olhando para o povo do alto e sublime monte, né, lá dos altos céus, e eu falo assim, meu, que bobeira que eles estão fazendo, eu estou aqui totalmente disponível, todo aqui para eles, mas estão deixando a mim e seguindo homens, seguindo coisas estranhas, seguindo pensamentos contrários, às vezes deixando de adorar a criatura para adorar, né, deixando de adorar o Criador para adorar algum tipo de criatura, né? E a própria palavra diz que isso é uma loucura, né? Então, que a nossa confiança ela pode estar aí realmente no Senhor, né? Eu não quero aqui ser exagerado e nem duvidar de ciência, não é nada disso. Mas às vezes a pessoa ela não apresenta o problema dela diante de Deus e ela fica atrás de remédio, 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 remédio. Você pergunta para a pessoa, você já orou? A pessoa nunca nem orou, né? Nunca apresentou aquela necessidade diante de Deus, né? Então, fica correndo atrás de network, de amizade, de pessoas. Não é que você não deve fazer isso, claro que você pode, mas você já apresentou para Deus o seu problema? Você já buscou o Senhor? Você colocou Ele na frente das suas necessidades, né? E às vezes não, né? Aí as coisas não vão da forma como deveriam ir. E não quer dizer que a gente não tenha problema, não quer dizer que a gente não fique doente, não quer dizer que a gente não fique desempregado. Mas a partir do momento que você colocou diante de Deus e você está passando por um processo, é só um processo para Deus te colocar onde você precisa estar, onde eu preciso estar, onde nós precisamos estar, mas está colocado diante de Deus, né? Mas às vezes a gente simplesmente não coloca, né? Às vezes eu converso com as minhas filhas sobre isso e elas falam, pai, eu não sei bem o que pedir, né? Eu não gosto muito de pedir as coisas para Deus, eu acho que a gente tem que correr atrás, mas eu só agradeço, falo, isso é maravilhoso agradecer, né? Mas pode pedir, porque ele é dono do ouro, é dono da prata, é dono de todas as coisas, e você como filha pode se aproximar de Deus e pode pedir, mas a gente pede por vocês também, mas desenvolva esse preceito de tudo quanto você fizer, né? Colocar diante de Deus e ver se você não está tentando fazer na força do seu próprio braço, né? Diz que é um outro texto-chave, né? Que ele fala que quando a gente não apresenta as coisas diante de Deus, é como se não afiasse o machado, né? E quando você não afia o machado, o braço tem que fazer mais força, não é isso? Porque o machado está cego, você vai cortar uma árvore, você vai cortar lá um galho, você vai ter que botar mais força, porque ele está cego, né? Então, quando você apresenta as coisas diante de Deus, é como se você estivesse afiando o machado, né? Então, que o nosso machado possa estar aí afiado. Amém?
Filipenses 4:8, se a dona Marinete abriu, por favor, a senhora pode ler essa introdução? Só um comentáriozinho aí no que você falou. Deus, ele sabe o que a gente vai pedir, mas ele quer que a gente abra a boca e fale, né? Sim, Um dia meu filho estava emburrado lá e daquele jeito eu disse, filho, o que que você tem? Nada não, mãe, nada não. E, filho, fala que eu te ajudo. Então, não é que a gente quer se colocar no lugar de Deus, mas a gente sabe que Deus quer que a gente fala, a gente tem que falar, porque às vezes quando a gente abre a boca e fala, a gente confessa o que a gente quer, e Deus vai lá e responde de acordo à vontade dele e o desejo de nosso coração, né? Então, a gente tem que tirar o orgulho da gente, às vezes não pede, não estou dizendo que foi o caso das suas meninas, elas dizem, eu não vou pedir, não gosto de pedir nada a Deus, não, porque Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer ver a nossa humildade na petição, no falar, né? E é assim que Deus faz. Então, Filipenses 4, quanto? Versículo? 8, versículo 8. Versículo 8. Ok. Desculpa aí, Complementar viu, aí, gente? ô, Desculpa seu esse Jurandir. comentário. Você passar para suas meninas, é Tiago 4:3. Nada tendes porque não pedes. É verdade. Tá vendo? E É, confirmou, o Fábio confirmou aí na palavra. Nada Pedi tendes mal, porque não pedes. E quando pedes, pede mal. Pede para os pede próprios mal, prazeres. para os seus Pede para o próprios seu deleites. próprio deleite. Quando a pessoa é, pede mal, está pedindo para o seu próprio deleite, né? Mas tem Então, que é, eu tenho, pedir. Filipenses eu tenho 8. 3 filhos, né? Tenho um menino, o mais velho, e as 2 meninas, no caso, né? Isso aplica aos 3. É uma geração que são maravilhosos, né? Filhos nossos são maravilhosos, então, mas é uma geração que eles têm as coisas assim, em relação à nossa, né? Eu diria que é uma geração que tem as coisas mais facilitadas, né? A modernidade, ela traz um conforto que as gerações antigas não tinham, né? Quanto mais para trás você vai, mais difícil eram as coisas. Eu lembro que a minha avó, né, e a minha mãe, de certa medida, quando ia lavar roupa, tinha que ir lá no meio do rio, no meio das pedras lá, né? Minha mãe é de Santo Estevão, aí da Bahia, né? Meu pai, né, ali perto de Feira de Santana. E então eles tinham que ir lá no meio das pedras para lavar roupa. Tinha uma geração que não tinha água, né? A minha geração já tinha, né? O tanquinho ali, a máquina de lavar ainda não era para nossas possibilidades, mas tinha ali um tanquinho, tinha ali energia elétrica. Mas a gente, para ir para a escola, tinha que andar uma certa distância, né? E as casas não tinham tantos muros, né? Eram mais cercas ali. O princípio de autoridade, qualquer vizinho era autoridade sobre a nossa vida, era uma coisa um pouco diferente, né? Então a modernidade ela traz uma facilidade, mas a facilidade ela traz uma coisa para o ser humano que é ficar construindo cisternas, né? Porque à medida que você tem um negócio fácil, você não precisa de Deus, né? À medida que você tem um negócio fácil, você tem o olho de Deus. E, na verdade, essa palavra, né, ela traz muito algo nessa direção. É uma palavra extremamente antiga, né, do Velho Testamento lá, e é extremamente moderna, pontual, atual, né? A senhora pode ler para a gente, por favor, então, Filipenses 4:8? Posso. E também, sabe, irmão Jurandir, Deus não gosta de coisa fácil. Por isso que ele diz que do suor do teu rosto comerás, porque não é fácil você ter as coisas assim, com facilidade, não é fácil, você tem que comer do suor do seu rosto. E Deus também, ele quer ver o esforço da gente para termos. E naquela época, aí a gente tinha que ir lavar roupa, mas a mãe da gente, e sair logo, e quando terminar de lavar roupa, ir embora para o rio não encher. Porque se o rio enchesse, aí adeus mamãe, principalmente eu, que eu nunca aprendi a nadar. Aí era assim mesmo, não é verdade, né, filho? Hoje tem tudo com facilidade e os meninos ainda ficam com a cara emburrada, né? Mas Deus seja louvado porque é tudo no seu tempo e a gente tem que ser grato por tudo, né? Porque naquele tempo lá, hoje nós não estaríamos, se não fosse aquele tempo de lá, hoje nós não estaríamos aqui falando. Então é assim, tempo de Deus. Não é isso aí? Bora lá. Certeza. Capítulo 4, versículo 8.
Isso. em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Amém. Então, esse é o nosso manualzinho, né? Quando você vai tomar alguma decisão, quando você vai se conduzir, né? A forma do cristão, ele se conduzir, né? É, eu brinco, né? Às vezes, de tempos em tempos, a gente coloca aqueles versículos chaves, assim, próximo, né? Que marca a vida da gente ali. Você fala assim, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou fazer alguma coisa, né? Você dá uma olhadinha ali, né? Quando você vai estar fazendo, vai tomar alguma decisão, né? E quando a sua mente está divagando, ou quando você vai tomar. É decisão mesmo a palavra, né? Quando você está caminhando, você fala: será que esse caminho por onde eu vou passa nesse crivo aqui, né? Passa nesse crivo. Tinha um cântico antigamente, que se louvava muito na igreja, hoje bem menos, né? Que ele diz que o que faria Jesus nos meus passos, o que faria Jesus no meu lugar, né? Braço a braço, lado a lado, será que ele faria aquilo que eu faço, né? Então, como se Jesus estivesse andando com a gente ali lado a lado, né? E fala assim, e aí? Se eu entrasse nesse lugar, será que Jesus viria comigo? Quando eu abro esse site aqui, será que Jesus viria comigo? Se eu vou tomar uma decisão de negócio, né? Será que Jesus endossaria aqui comigo ou ele levantaria da mesa e iria embora, né? Muitas vezes, né? O pessoal fala, quando você vai fazer uma compra, a pessoa que está acostumada a comprar por compulsão, uma coisa boa para a pessoa fazer é o seguinte, calcula quanto você ganha por hora e vê quantas horas você tem que trabalhar para comprar aquilo que tem. Aí você fala assim, vale a quantidade de horas que eu trabalhei para comprar? É uma das formas que o pessoal usa para dar uma segurada na compulsão, né? Isso que eu preciso de verdade ou é só uma vaidade, algo que eu posso passar sem, né? O que eu estou deixando de fazer para poder utilizar? Então é só uma parte introdutória aí nesse nosso dia, né? Para a gente refletir aí, né? E nos conduzirmos. Nós paramos lá, então, na cura da sogra de Pedro, né? Um único versículo, e é meio que no en passant, né? Como se Jesus chegou ali na casa de Pedro, a sogra dele estava acamada, né? E ele tomou ela pela mão e a febre a deixou, né? Ela se levantou, então, e passou ali a ajudar nas coisas da casa, e passou ali a servir e a ajudar a Jesus, né? É muito difícil a gente imaginar que Jesus entrou numa casa e não aconteceu nada, né? Que ele entrou numa casa e a pessoa que estava doente continuou doente, a casa que estava em discórdia continuou em discórdia, ou que a pessoa que estava morta continuou morta, né? Então, o pessoal brinca, né? Será que Jesus foi a algum velório, né? Será que ele fez algum enterro? Ele participou de algum enterro, né? Ou ele ressuscitava todo mundo, né? Então, então fala assim, não, teve algumas pessoas que realmente havia chegado a hora deles lá e enfim, ele foi sepultado mesmo, né? Mas mais um quebra-gelo, na verdade, né? Assim, Jesus, onde ele chegava, a solução chegava junto com ele, né? Então, é gostoso quando a pessoa nos reconhece como alguém positivo, né? Quando você chega, e num bom sentido do termo, né? A pessoa fala assim, opa, aí chegou uma pessoa de qualidade, chegou a solução do problema, chegou a alegria da festa, num bom sentido, porque às vezes o camarada diz que é a alegria da festa, mas não é num bom sentido, né? Então, ali chegou alguém que veio trazer uma solução, um apaziguador, alguém que vai trazer uma boa palavra, né? Que não é o contencioso, ou é aquela pessoa que quando chega, a pessoa fala assim, meu Deus do céu, aí, ó, chegou, chegou Beltrano ali, né? Chegou o encrenqueiro, chegou, né? Então, essa construção da nossa identidade, né? Ela é muito forte, né? Quando nós chegamos, quem somos nós, né? É aquele chato que só fala de Bíblia, é aquele chato que só fala
de futebol, é aquele chato que só fala de política, é aquele chato que só, né? Quem somos nós dentro dessa construção, né? E quando a gente pensa em Jesus, você fala assim, chegou a solução do problema. Quando a honra, né? Quando Natanael, se não me engano foi Natanael, me corrija se eu estiver errado, ele se aproximou de Jesus, que André o achou debaixo da figueira, debaixo da árvore, Jesus olhou para ele e falou assim, aí vem um varão em quem não há dolo, né? Eu falo, rapaz, olha isso, que coisa espetacular, né? Você ser reconhecido por Jesus, uma pessoa em quem não há dolo, né? Quem você fala, uau, né? Então, quando a gente vê assim, Jesus chegando, né? Essa era a visão do leproso, era a visão do centurião, e com certeza foi o que ele demonstrou aqui nessa questão da cura de Pedro. E na continuação do versículo, ele diz aí no verso 16, que ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Então, essa citação ela aparece nos outros evangelhos, né, nos paralelos, em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 4, e Jesus, ele era a solução, né? Então, quando ele chegava num lugar, as pessoas falavam aí, ó, chegou alguém que vai poder resolver o seu problema, né? Uma visita social se transformava ali num evento, né? E nesse texto ele está reforçando a questão, né, da divindade de Jesus, ainda que ele não coloque ali de forma clara, né? Não escreva isso, que Jesus era Deus, né? As atitudes, as coisas que ele fazia eram coisas que era extraordinária, que outros não faziam, né? Então, quando que você vai curar um leproso? Quando que você, só com o poder da sua palavra, você vai falar alguma coisa e aquela pessoa vai ser curada lá longe? Ou quando que vão trazer para você as pessoas enfermas ali e as pessoas vão ser ali curadas na quantidade do que acontecia com Jesus, né? Então, onde ele ia, as pessoas alcançavam ali a solução para os problemas, né? Então, ele é um rio de água viva, conforme Jeremias, capítulo 2, verso 13, se referia a Deus Pai, né? Ali você vê que em Jesus, ele é esse rio de água viva, né? Que está ali correndo, né? E que pode resolver os nossos problemas. Hoje, ele não anda aqui, né? Entre nós no sentido físico da palavra, mas nós levamos também, né? Nós apresentamos Jesus às pessoas e ele ainda tem essa capacidade, né? De, através do Espírito Santo, através de nós aqui, como foi falado ali, né? Nós somos ali a personificação do centurião, né? E as pessoas continuam sendo libertas, né? Lá no final da caminhada de João Batista, quando ele estava preso, né? Ele mandou perguntar para Jesus: mas e aí? Você é o Messias mesmo que havia de vir ou nós devemos esperar outro? Ele sentia ali que o tempo dele já tinha dado, né? E que ele não ia mais acompanhar a carreira de Jesus e ele precisava, né, para confortar o coração dele de algo mais pronto. Não é nem que ele duvidou, na verdade, né? Mas ele queria meio que, que as coisas fossem mais rápidas, né? E aí Jesus mandou dizer para ele, olha, fala para João que os cegos vêm, os coxos andam e que aos pobres é anunciado o evangelho, né? Então esse é o evangelho de Jesus. É um evangelho que cura, é um evangelho que conforta, é um evangelho que traz esperança, né? E aí Jesus põe à prova, né, os que querem segui-lo. Aqui ele encerra a questão das curas, né? E ele entra numa outra questão. E aí, se o Samuel puder ler para a gente aí o capítulo 18, o verso 18 até o verso 22, por favor. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aqui, o escriba, né? Ele era alguém, era um copista, né? Também, né? E
ele era um especialista. Muitos escribas viravam fariseus, né? Porque de tanto copiar ali, o conhecimento dele crescia tanto, né? Que ele passava a defender as teses ali. E ele fala para Jesus, né, mestre, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. É uma afirmação ali, né? Eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor vá, né? A semelhança de Pedro, né? Quando falou assim, eu jamais negarei, né? Jamais negarei ao Senhor, jamais farei isso, jamais farei aquilo. Então, nós temos algumas afirmativas, né? Ali no lampejo, às vezes, do emocional, né? Ou é uma convicção que nós temos ali na nossa base teórica, né? E traz algum ganho quando a gente fala isso, né? No meio das nossas amizades ali. E, mas na hora de efetivar, quando vem a prova, quando vem a dificuldade, quando vem, né, uma situação adversa, rapidamente nós esquecemos ali daquela propositiva, daquela proposição que nós colocamos, aquela afirmativa que nós fizemos, né? Mestre, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for, né? Eu vou. E aí Jesus olha para ele e fala assim, então, os animais aí, né? Eles têm os seus lugares de descanso, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ele não tem uma parada certa, ele não tem um local, ele não tem ali uma casa, né? Ele não tem essa paz, né? Então, não é só na questão do filho do homem no sentido humano, né, que a gente está falando, no sentido temporal, mas é essa mensagem, é o que ele representa, é essa palavra, né? Quem segue essa palavra, quem segue esses ensinamentos, no decorrer da história, eu acredito que ele está abrindo um âmbito mais geral, né? O mundo não aceita bem, né? Essa palavra, o mundo não aceita bem essa mensagem, o mundo não aceita bem esse pensamento, e mesmo quando a religião, né, ela se tornou a religião imperial, né, nós vemos que era mais de caneta do que de fato. As pessoas estavam mais interessadas no poder do que propriamente na prática da religião ou da caridade, né, do amor ali fraterno, né? Muitas maldades foram feitas em nome da fé, em nome de Cristo, e por pessoas que não conheciam a Cristo de verdade, né? Então, quando ele traz essa palavra, ele fala, né, que a nossa fé cristã, ela é uma fé de serviço, né? Então, nós estamos à disposição do Senhor e não buscamos primeiro o nosso bel prazer, né? A gente não busca primeiro o nosso conforto, né? Mas a gente busca agradar aquele que nos alistou para a guerra. E muitas vezes, quando nós nos avaliamos no decorrer da história, né? De repente você está indo muito bem na sua fé cristã, de repente você tá indo de vento em popa ali, e no seu caminho aparece uma pedra, como diz o poema, né? No meu caminho apareceu uma pedra apareceu ali no meu caminho. E aí a pessoa tropeça, sai rolando ali, depois tem aquela dificuldade de se levantar, né? E às vezes passa anos até, né? Afastado do evangelho, mas um dia a pessoa trouxe aquela palavra, né? Ela falou assim, mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for, né? E coisas acontecem e às vezes a gente se afasta, né? Se afasta do caminho, se afasta da palavra, se afasta dos preceitos de Deus. E então outro discípulo falou: Senhor, eu quero servi-lo, mas ah, me deixa enterrar meus pais. E quando ele fala enterrar meus pais, não é que os pais dele estavam doentes ali naquele minuto, naquele segundo, não. Ele falou assim: Olha, eu estou debaixo da autoridade dos meus pais aqui, então eu tenho meus pais que eu quero cuidar e tal, mas pode ser que eles morram daqui a 10, 15, 20 anos, então deixa que eu vou segui-los, né? Quando eles tiverem partido, né? E aí Jesus disse para ele, ó, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, né? Então, se você se propõe a fazer algo no reino, né? Se você chega, você não é obrigado a nada, né? Mas se você está se propondo, se você está se apresentando, cuidado com as desculpas que vêm junto com essa proposição, né? Então diz que a gente nunca mente tanto quando a gente louva, né? Então a Aline Barros, ela tem um cântico, e a gente sempre falava isso na igreja, porque vocês já pensaram no peso dessa canção, no peso dessa letra? É uma coisa que deixa preocupado, né? Quando você vai louvar, assim, você está naquele momento seu de adoração, mas ela falava assim, né? Como um farol que brilha à noite,
como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, né? Usa-me, Senhor, né? Então você fala assim, uau, né? Eu quero ser usado. Já ouviu esse cântico da Aline Barros? Depois vocês dão uma pesquisada lá na letra. Tem muitos cânticos que tem uma mensagem poderosa, assim, pesada, né? De responsabilidade, de chamado, né? Convicção de chamado. Mas esse era um que chamavam a mais a minha atenção, particularmente falando, né? Ela falava, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, né? Então, qualquer hora e em qualquer lugar, né? Usa a minha vida, Senhor, né? Então, aqui é uma afirmativa tipo essa, né? Senhor, eu vou segui-lo para onde o Senhor me mandar, para onde o Senhor for, eu vou, né? E aí, qual é a desculpa que você dá quando você é chamado depois e aí você não vai, né? Tem sempre um quê, né? Tem sempre uma questãozinha, né? Então, é uma coisa para nós refletirmos aí, né? Porque Jesus aqui, como diz o texto, ele põe à prova os que querem segui-lo. Até onde vai a sua determinação, né? Até onde vai a sua convicção? Ah, ela vai até um determinado valor, ela vai até a vontade da minha esposa, ela vai até a vontade do meu marido, ela vai até a vontade dos meus filhos, ela vai... Com toda a força, diga: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Dá até um arrepio na espinha, né? Então, tem alguns textos que falam mais com a gente, tem alguns hinos que falam mais com a gente. E esse, comigo especificamente, né? Ele fala muito, assim, a minha vida, né? Meu coração, né? Porque de várias formas nós já oramos desse jeito aí. E eu acho que, não posso falar pelo Mário, né? Mas por mim, né? Vou falar por mim. Nós congregamos muitos anos em um determinado lugar e nós tínhamos um grupo de pessoas que eram espetaculares, não que onde a gente frequente hoje não é tão espetacular, mas a gente tinha uma convicção de chamado, tinha uma prontidão no atendimento, né? E eu não tenho sombra de dúvidas que acho que em termos de momento de fé, eu analisando a mim mesmo, acho que foi o momento em que eu estive mais ativo na igreja, nas obras de Deus, assim, e tal, né? Eu costumo dizer isso e não é, não é assim uma invencionice e até com uma certa nostalgia, né? A gente sempre tende a querer, né? Que o melhor de Deus está por vir, não é isso? Mas em termos de desempenho, em termos de serviço, em termos de prontidão, acho que foi os melhores anos que eu tive na minha vida, assim, né? Espiritualmente falando, né? Em termos de serviço, de execução, né? De estar atento, de qualquer coisa, né? Guardadas as devidas proporções, né? Eles traziam lá para aquele grupo os endemoniados, os doentes e o evangelismo. A gente tinha uma força de grupo, né? E aquela coisa do graveto, tinha um fecho de gravetos que eram muito fortes, então você não quebrava com qualquer coisa, né? Aí, à medida que os anos foram passando, cada um foi tomando o seu lugar, cada um foi multiplicar em outras, em outras esferas, né? E aí os gravetos foram ficando mais solitários, né? Então, Jesus continuou o mesmo, mas eu acho, eu olhando para mim mesmo e para a época, né, eu diria que eu tenho saudade daquele tempo e daquele grupo que eu acho que
na força do grupo ali, nós éramos mais fortes, né? Então, esse cântico, ele me traz muita lembrança, muita saudade, né? Por essa questão da prontidão, né? Então, nós lemos aqui a respeito do leproso, né? O Mário, uma vez, ele me ligou, a gente já contou essa história aqui, né? Ô, Jurá, tem uma missão aí, e é o seguinte, lembrei de você e tal. Falei, manda! Missão dada, missão cumprida, né? Porque nós tínhamos esse ímpeto. Não, é que eu estou evangelizando aqui o dono do lugar aqui onde fica a minha loja, e ele é ministro aqui num salão, e ele é kardecista, se eu não me engano, espírita de alguma forma, e ele falou que vai na igreja, que eu prego se eu for na igreja dele, mas eles vão fazer um trabalho lá no leprosário, e pô, lá é todo mundo de uma outra fé. E aí eu não queria ir lá sozinho, falei, bora, que dia que é? Então era uma prontidão que nós tínhamos, né? Uma paixão que nós tínhamos assim pelas almas, né? Pelo serviço. Não tinha horário, não tinha dificuldade. O Mário saía ali de Ribeirão Pires, enchia o carro dele, ia lá em Diadema e eu louco, né? Eu sou assim, com todo respeito, né? Eu sou apaixonado assim por esse casal, pelo Mário, pela Edna, que é uma fiel escudeira, né? Eu não sei como que é ela na oração dela das madrugadas e tal, mas mano, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Esse Mário aí é chato, mano. Pra aguentar esse cidadão aí tem que ter, viu? Né? Não é pra qualquer um não, viu? E a mulher tá ali sempre do lado, acompanhando, guerreira e tal. Eu falo, rapaz, não sei não, acho que na intimidade ele não deve dar na cara dele ali pra passar as raivas, porque... Mas de prontidão, assim, de atendimento, né? Eu falo isso no maior amor do mundo, você sabe que eu e o Mar, nós somos irmanados, né? Tenho a liberdade de falar isso, é o maior amor do mundo, né? E nós éramos um grupo, cara, que, mano, era bacana, né? Então, quando eu vejo essas situações assim, e quando eu vejo esse texto, e quando eu vejo Jeremias, e quando eu vejo Filipenses, e quando eu vejo essa música da Limba, tem outra da Cristina Mel também, e por aí vocês vão descobrindo o tempo que a gente tem de evangelho, né? E são músicas que às vezes não tocam mais nos dias de hoje. Mas você fala, uau, né? Era um outro negócio, né? Mário, não sei se você quer comentar alguma coisa nessa direção aí. Né? Então Só você sei vê, cara, que deixou saudade, né? Aquele tempo. não é Sei. isso? Cara, a gente Nosso, chora pas- às vezes. nosso, Você fala nosso, assim, nosso cadê os pastor meus morreu, né? parceiros? Cadê a tábua Pastor. redonda, né? Meu? É, Não é isso? Então, pô, cadê o... Né? E às vezes a gente procura isso hoje, e não digo que não tenha mais, né? Eu digo só que às vezes você não vê aqueles parceiros, né, de outro tempo que tinha essa intimidade, que não media consequência, que você orava, né? E você considerava feito, cara. Então até hoje são amigos que eu tenho para a vida, né? Para minha vida, irmãos que eu tenho para minha vida e que de tempo em tempo a gente tenta revisitar, né? A gente tenta aquelas pessoas que você vai ligar 1 hora da manhã, vai dizer para o camarada que você está numa necessidade, ele vai levantar da casa dele, ele vai até onde você está, ou ele vai providenciar a solução para você, ou ele mesmo, ou ele vai mandar um dos pais. Ele não vai te deixar na mão, né? Então é disso que a gente está falando, né? E aí Jesus ele põe a prova, né? Aqueles que querem seguro, né? E hoje nós vemos que as amizades, os relacionamentos, eles são muito baseados nas pessoas que querem ser servidas. Se você fizer uma prova básica, assim, uma prova rápida, né? Com as amizades que você tem às vezes, né? É um que quer tem a mão encolhida, né? Ele só quer se você for na casa dele, ele só quer se você pagar a conta, ele só quer se você dispor. Essa pessoa não quer fazer um sacrifício nem de financeiro, nem de tempo, e nem de procurar para te ligar, para fazer uma oração, para ter uma conversa, né? Você fala assim, caramba, que amizade baseada na areia, que amizade baseada pueril, né? Então, você fala assim, pô, são pessoas legais, são pessoas agradáveis, mas não são pessoas que, de repente, você possa contar, né? Isso que eu estou falando são pessoas com quem a gente podia contar, né? Pessoas que não estou dizendo que eu não possa contar hoje, mas é que a vida, né? A vida nossa, ela vai separando, né? Então, os continentes vão se separando, né? Tava todo mundo junto e por alguma razão
né? Então, a vida é dinâmica, ela vai mudando, as mentalidades vão mudando, e hoje você frequenta a igreja e você não tem esse grau de profundidade, de amizade, de relacionamento com as pessoas que estão ali, né? Às vezes você só... São pessoas que você vê, né? Estão no mesmo ambiente, mas não estão irmanados dessa forma mais profunda que eu tô falando, né? São multidão, não é o círculo íntimo de Jesus, né? E às vezes essas pessoas também estão sedentas por isso, né? Elas também estão sedentas por ter esse relacionamento e a gente não sabe, porque a gente não consegue desenvolver a amizade, né? Então, é, cada um nos seus espaços ali vão ficando solitários às vezes, numa questão de fé, porque não desenvolve, né? A gente não, sei lá, de alguma forma não abre espaço. E, e alguns anos atrás, coisa de 25 anos para trás, eu acho, era diferente essa situação, né? Então, Jesus acalma aqui uma tempestade, né? Aí ele vai falando episódios, né? Ele vai lembrando de episódios que ele passou com Jesus, Falando, Mateus, né? falando Oi? uma. Queria só fazer um comentário aqui sobre o 21 e 22, Pois não? onde ele fala, né? Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu: Siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Não sei se o que eu vou falar aqui é alguma heresia, um entendimento distorcido, mas o que veio ao meu entendimento aqui é de que Jesus veio para trazer água viva, a vida eterna. E aquele que não crê em Jesus, o que não segue Jesus, está morto, está condenado. Ao que me parece aqui, tanto o pai desse rapaz, né, era de uma turma que não cria em Jesus. Então, teoricamente, eles já estariam mortos, né? E aí por isso que Jesus fala: deixe que os mortos, aqueles que já estão mortos na alma, sepultem seus próprios mortos, ou seja, aqueles que não estão seguindo, aqueles que não estão ali ligados a Cristo, né? Sim, sim, sem dúvida. Faz sentido? Sim, claro, claro. É exatamente isso a essência do texto, né? E na minha tradução não tem a palavra agora, né? Mas está entendido no texto, né, que ele está colocando ali, siga-me, né? Momento presente, né? Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas essa palavra agora é muito bem colocada, né? Siga-me e é agora, porque dá uma sentido de urgência, né? Quando fala assim, siga-me, né? E deixe os mortos sepultem os seus mortos, parece uma coisa mais vaga, né? Uma coisa mais, vem aí quando você puder, né? Mas quando tem esse termo agora, né? Parece o pai da gente falando com a gente, né? Ó, menina, ou a mãe, né? Vai lavar a louça. Ah, tá bom, mas daqui a pouco agora tem uma imposição aí, né? Uma coisa um pouco mais impositiva. Então, é muito pertinente, não tenha dúvida, é isso mesmo, né? Então, Ele traz, faz pressa. Oi? traz muito sentido de urgência, né, também, né? É um Porque sentido de urgência. né, já é o id, Exato. né? Pô, quer perder tempo lá com quem não tem fé e tal. Se for lá, mas tenha, tenha um intuito, né? Não vai lá para ficar perdendo tempo, né? Eu tenho um sentido de... Se você está lá com os mortos, mas é para você trazer vida, né? Para você ser sal na terra, para você ser luz, né? Agora, se você for lá para ficar morto junto com ele lá, então você não está querendo me seguir mesmo, né? Tem um chamado aí, né, um ponto de atenção para no sentido de urgência nesse trecho aí, né? Sim, Hum. sim. Mário, você Na pode ler para a verdade, gente o na verso 20, verdade, o 28, não, o 23 até o 27 ali, por favor. Mas pode comentar, você ia fazer um comentário? Por favor. o comentário é que todo aquele que não conhece a Deus, ele está morto. Ele já está morto. Uhum. Se você não conhece a Deus, eu posso dizer para você que você é um zumbi andando no mundo. Não tem sentido a sua vida sem Deus.
Tem sentido. Então, por isso Jesus falou: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Porque o cara que não segue Jesus está morto. Bom, Jesus Teve uma apazigua a situação tempestade. teve uma situação esses dias que foi muito curiosa, assim. A gente até lemos uma passagem relacionada a isso, acho que Mateus 7, e tinha um rapaz que estava fazendo uma entrevista, era um cristão com um rapaz que era ateu. E o rapaz que era ateu, pai, ele mesmo tinha lido a Bíblia 6 vezes já, né? Então, assim, alguém que conhecia a palavra. O pai, não sei se o pai chegou a ser pastor, mas o pai teve né, uma proximidade muito grande com a palavra, tudo. E ele dizia a ele que não acreditava em Deus porque ele via muitas crianças, né, sofrendo, e assim, se Deus, né, não fosse Deus mesmo, não iria deixar isso acontecer, né? E ele acabou criando um projeto para ajudar essas crianças. Tem uma história bem interessante por trás, né? E eu entrei, né, bobão, fui lá e coloquei uma mensagem para ele. Falou: "Ó, irmão, desculpa, eu acho que ateu você não é, não. Eu acho que se você só tá revoltado com Deus, né? Mas você sabe que, né, que Deus existe, né?" E assim, deixei uma palavra ali para ele e fui embora. Depois entrou um rapaz lá que não tinha nada a ver com ele, né? Não era ele que estava respondendo. E aí falou umas coisas lá para mim, falou: "Ah, esse Deus aí, que isso aqui." Eu falei: "Ah, não." Aí eu respondi mais uma coisa para ele lá: "Não, mas tá tudo certo." Aí depois veio um outro rapaz e falou assim: "Ah, se esse Deus aí é esse Deus aí que você tá falando, eu prefiro morrer abraçado com o capeta." Um negócio assim, sabe, um negócio bem forte assim, né? Aí eu escrevi mais uma palavra para ele lá, mas assim, sem ser combativo nem nada. Aí, cara, não, eu também, sou mais um. Aí eu parei de responder, assim, não respondi mais, né? E aí a gente vê lá, né, aquelas questões da. Você vai falar o quê? Porque o cara já tava ali, já indo para lado querendo, na ira, no orgulho e tal, né? E aí a gente leu aquela palavra lá dos que são, das pérolas, né? Não joga as pérolas, para aqueles que são extremamente incrédulos, né? Revoltados. Extremamente incrédulos, né? E aí aqui é uma coisa, né? São os mortos, né? São os mortos na fé, né? Então deixa né, os mortos, né? Você vai fazer o que no meio dos caras desses, né? E Tem assim, muita gente que não eu ia até acredita em colocar para Deus, ele: não "Vou orar acredita por no você", diabo, mas o cara né? tá de me xingar, né? Vou orar por eles. Enfim, mas a gente vê. O cara não acredita em Deus, mas acredita no diabo, quer dizer, então existe um Deus para ele, né? Então existe um Deus para ele. Se não é o Deus do bem, é o Deus do mal, mas existe um Deus para ele. Então ele não é ateu. Às vezes a Bom, pessoa vamos lá. é rebelde, né? Revoltada, às vezes, né? É, Porque existe é, realmente coisas que a gente não consegue entender, né? E ele tinha ali um sentido por aquele sentimento dele ali, né? Pelo menos o rapaz estava na entrevista lá, né? Ele cuidava de crianças que sofriam problemas de pedofilia, né? E ele até criou um projeto social para, né, identificar essas pessoas e, né, e prender, tratar, enfim, né? Mas ele tinha uma revolta no coração dele por que Deus, né, permitia com que, né, essas coisas aconteciam, né? E eu acho que é é, razoável, né? Razoável ele ter esse tipo de pensamento, né? Imagina, um rapaz que não é uma pessoa que leu a Bíblia 6 vezes, cresceu no seio evangélico, né? Então ele tinha um entendimento da palavra, né? É, bem, foi mal instruído. Mas amém. Jesus apazigua a tempestade. Mateus 28, 23. E entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo:
Senhor, salva-nos, que pereçamos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, respondeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Vou ler aqui novamente. E disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você vê que só o tema já dá um sermão, né? Já. Ele diz ali que Jesus acalma uma tempestade, né? E ah, é quase um jargão, né? Não sei o que você está vivendo aí na sua vida, não sei qual o problema pelo qual você está passando, não sei qual que é a sua tempestade, mas Jesus é capaz de acalmar a sua tempestade, né? Então aí daí você evolui sobre isso, né? Mas se Jesus ele está no barco, né? A sua tempestade ela vira uma calmaria. A grande questão aí, o que chama atenção é que depois de tanta experiência que os discípulos tiveram com o Senhor, né? Jesus ele estava dormindo, né? E aí os discípulos acordam ele assustados, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, né? Então Jesus perguntou: Por que vocês estão tão medrosos, né? Homens de pequena fé. E levantando-se então, repreendeu os ventos, o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este, né? Reforçando aí a leitura, no sentido de que você pensa assim, Jesus estava dormindo, né? Jesus estava recostado ali, mas estava com o povo, né? Então, ele fala assim, qual seria a atitude, né, certa para tomar? Eles não estavam naquele estágio de fé ainda, deles mesmos orarem e falarem, né, olha, em nome de Jesus, aí será que ele não estava ali, como diz popularmente hoje, né, de migué, para ver o que eles iam fazer? Porque ele já levanta dizendo, vocês não têm fé mesmo, né? Tudo eu, pô. Vai chegar um momento que eu não vou estar aqui, não. Né? Então, você vê que em outras situações, né, Jesus no barco, né, a atitude vai ser aí um pouco diferente. Vai ter um até que vai sair do barco e vai andar por cima das águas, né? Um curto momento, né? Quando ele sentir o vento, aí ele vai tirar um pouco dos olhos, né? E você vê que esse é um processo natural da vida cristã, né? Mesmo nós que estamos em Cristo Jesus, mesmo nós que pregamos Jesus, mesmo nós que estamos aí na presença do Eterno, a gente passa por momentos na vida, sim, que o barco chacoalha, que o vento vem, e que a gente se desespera, e que a gente vai até Jesus, e que as pessoas, não é o caso aqui nesse texto especificamente, mas que as pessoas que estão de fora, elas estão sempre procurando uma brecha na nossa armadura para justificar os próprios erros. Olha lá, não é? O crente, olha lá, o cara vive fazendo cagada pelo mundo, vive fazendo coisa errada, vive aprontando, né? E você está ali tentando trazer uma boa palavra, você está tentando ali consertar de alguma forma, você está tentando ser um ombro, você está tentando chamar uma atenção e tal. Mas se você vacilar, se você ficar bravo um dia, se você sair chutando a cadeira, se você perder a sua paciência, se você atrasou uma conta, se você deixou de cumprir com a sua palavra em alguma situação, mano, o que vem de dedo apontando para você, olha lá, não era o crente, olha lá, não era aquele que não sei o quê, não era aquele que não sei o quê. Então, é um mundo sem misericórdia, né? Porque, assim, você está pregando a palavra de Deus, você está anunciando um ser que é perfeito, mas você mesmo não é perfeito. Você é um ser que está sendo aperfeiçoado. Eu sou um ser que estou sendo aperfeiçoado. Nós somos seres que estamos sendo aperfeiçoados. E tem momentos na nossa vida, seja ela você quem for, você vai querer sim entrar na caverna, velho. Você vai querer sim ficar no seu canto. Você vai passar por um momento ali de falar assim, ah, só tem eu, é tudo eu, só tem eu. E aí Jesus vai chegar, né, depois desse momento, dessa escuridão sua, e ele vai falar assim, olha, existem outro número de pessoas que não se dobraram ao Baal, não é só você não. Mas às vezes a gente acha que só tem a gente, velho. Você acha que é só você que tá
a serviço, que é só você que está à disposição, a semelhança ali de Elias, né? E a gente passa por dificuldades na vida, a gente entristece, a gente quer largar a mão, a gente quer largar mesmo. E aí Jesus fala, né? Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ou larga arado, não é digno do arado. Ainda vem uma palavra duríssima ainda, né? Aí você fala, ui, né? Mas aquele que está em pé, olhe para que não caia, né? Não é só no sentido de você largar a fé, de você largar Jesus, não é no sentido de você apostatar da fé, de você abandonar. Não, são pequenos tropeços da vida mesmo, que você não é todo dia que você vai estar bem, não, querido. Não é todo dia que você vai estar na fé medonha, não é todo dia que você vai estar expulsando demônio, não é todo dia que você vai estar sendo instrumento de Deus para curar, não é todo dia que você está querendo ver os irmãos na igreja, não é todo dia, não. Haverão momentos em que essas dificuldades surgirão e que você vai olhar assim, será que Deus está dormindo? Está cego? Não está ouvindo o que essa pessoa está me falando? O que eu estou passando? É verdade, entendeu? Vai ter momento que nós vamos assim, né? Nos emputecermos com as coisas, entendeu? Mas são momentos, né? São fases pelas quais a gente vai passar, porque a nossa fé, ela não é, a gente não se mantém numa constância o tempo todo, entendeu? Então, tem grandes homens de Deus aí, grandes figuras de Deus, que perderam, às vezes, o seu norte, pecaram, cometeram coisas, algumas atrocidades, né? O Mário estava citando Davi ali, mas Davi passou por seus estreitos também, né? Ele teve as suas dificuldades e teve as suas capacidades também, né? Vou ser sincero aqui, porque a Sim. Bíblia não explica o caso dele, não somos nós aqui que vamos, né, querer esconder. E o profeta vai lá e conta uma história para ele fala, que morra tal homem. Fala, tal homem é você. Né? Então, você nunca ouviu essa frase? Eu espero que não. Mas eu já. Fala assim, ó, tal homem é você. Aí você fala, ui. Né? Então, esquece essa ideia, né, de que você é perfeito, de que você é o santarrão, de que você é o bonzão. Não, você não é nada disso. Você é uma pessoa, você é um ser humano, que você está à mercê de todo pecado, você está à mercê aí de toda dificuldade, você vai ter problema na sua vida, você vai ter pessoas queridas que vão morrer, você vai ficar enfermo de alguma forma em algum momento, você vai passar por problemas financeiros, porque a Bíblia diz, olha, Senhor, não peço que tire do mundo, mas livra do mal, né? Nós estamos no mundo e quem está no mundo está sujeito a todas essas coisas, a essa temporalidade, nós estamos sujeitos a esse círculo, né? Mas nós temos um que é o nosso alto socorro, nós estamos um que está sempre pronto a nos atender, nós estamos um que está no barco e mesmo que pareça que ele está dormindo, ele está no barco, né? Ele está no barco e em algum momento ali ele vai acordar e a tempestade aí ela vai ser acalmada, né? E ele vai olhar para a gente e falar assim, e aí, o que aconteceu com aquela fé? Igual Gálatas, né? Será que vocês começaram com tudo, começaram super bem, e agora estão perecendo aí nessas coisas fáceis, né? O que aconteceu? E são fases mesmo que a gente passa na nossa vida, e isso é normal, isso é natural, é do homem, viu? Então, que você possa aí, nós possamos levantarmos a nossa cabeça, que nós possamos enfrentar aí essa dificuldade, que queremos toda a cristandade passou isso no decorrer da história, continua passando nos diversos lugares que esse evangelho é pregado. Amém? Amém. Eu vou deixar vocês por alguns instantes aqui, pelo menos fisicamente, mas espiritualmente vou estar ouvindo vocês aqui. Gostei da Eu preciso camisa, me hein? Olha preparar. o uniforme que ele tá usando ali, ó. Você viu? É, Linda. Leão lindona, da hein? tribo de Judá. Olha, É, olha só. amém. Que linda. Rapaz. Esse é o Vai, sempre. poderoso. Amém. Amém? Bom Amém. dia para vocês. Deus abençoe vocês, viu? Pode Muito seguir aí, mais. que falta só mais uma história Falta um aqui, o endemoniado de bocadinho. Gadareno, hein? Estamos terminando. Esse rapaz. Não é fácil, não. Pessoal aqui levou um prejuízo danado, viu? Esse pessoal aqui, É, dessa cidade aqui, tiveram dois, prejuízo, mil, viu? né? 2.000 porcos, né? Foi barranco abaixo. Gente, por favor. Me traz esse pedaço aqui também, Jurandir, que você estava lendo agora.
Deus vem mostrando pra gente o tempo todo que não é a gente, né? Que é assim, ó. E a gente tem que, às vezes fala que é os nossos próprios braços, né? É a gente que faz, né? E aí, quando a gente está mais confiante, no momento mais. Ah, agora eu tô tentando tudo, agora eu tô. Aí a gente vem e toma na orelha, fala: calma, filho, não é você não. Aí você baixa a cabeça, volta de novo, se humilha, pede perdão. Aí começa de novo, aí vai ganhando confidência, né? Confiança, vai ganhando confiança. Ah, agora eu tô de novo, agora sai que eu vou, né? Aí toma na orelha de novo. Enquanto você não aprender a andar na humildade, aprender a andar que não é você. Em algumas traduções, né, ele, ao invés de medroso, ele traz o texto. Na verdade, está aqui, né, na sequência, né? Ele fala de pequena fé, mas ele era. O pessoal falava homens de pouca fé, né? E aí, assim, nós, né, nas brincadeiras da tradução aqui em português, né, e tal, a gente falava que é o crente bully, né? Era o homem de pouca fé, né? Então, às vezes, a gente está assim, né? Meio que um homem bully, né? Um homem chaleira, um homem xícara, um homem de pouca fé. E isso acontece, né? Isso é natural da nossa fé cristã, né? Tem o crente 6 horas, 6 horas por mim, não, 6 horas por mim, nunca ora, ele nunca ora por ninguém, né? Nem por ele não ora, mas ele fica lá, oh, 6 horas por mim, tá indo pra igreja? 6 horas por mim, né? O crente 6 horas. Mas tem o crente aí de bully também, né? O crente de pouca fé aí. Isso fala de maturidade espiritual, né? Porque é lidar com orgulho e com vaidade, né? Com orgulho e vaidade o tempo todo, né? A gente achar que agora a gente tá, agora a gente que manda, a gente que faz, né? Agora é que faço, agora sai da frente, né? E aí, quando o orgulho começa a tomar conta, a vaidade começa a tomar conta, a gente vem, toma aquela rasteira, aí baixa a cabeça, fala, "Ah, acho que não era bem assim, e começa de novo. E aí eu acho que com o passar da vida, eu acho que aí é onde vem a sabedoria, né? O primeiro a gente tem aquele processo lá, né, que até o Paulo ensinava lá. Primeiro é o processo da humilhação, né? A gente se humilha, a gente entende que não é a gente, depois a gente começa a caminhar na humildade, né? Aí a gente já começa a entender um pouquinho mais, vai adquirindo conhecimento, chega na sabedoria, né? E aí depois o próximo passo lá que o Paulo fala, que é aí você começa a entender qual que é o seu propósito, né? Mas você teve que passar pelaquela jornada toda, né? Aquele processo todo para poder moer o orgulho, moer a vaidade, entender que não é você. Tem uma jornada, né, para chegar lá, né? É, Eu tava vendo ontem, eu tava vendo esses jogos esses jogos que as pessoas fazem para angariar fundos, esses jogos que as pessoas fazem de futebol, quando o jogador aposenta, né? Então é uma geração antiga do Barcelona contra uma outra geração, Pequenos Príncipes, lá o nome do tal, né? E o Romário estava jogando, tinha alguns outros jogadores que já pararam, Edmundo estava jogando no time contrário, né? E tinham vários jogadores da velha guarda ali que estavam em campo e de uma época que dava prazer de ver futebol, né? E ali eu estava verificando, vendo algumas coisas, você fala assim, pô, o Romário, né? Ele tá lá com 58 anos e tá magrão e tal, as corridas dele, você vê que ele se mantém ativo na questão de praticar esporte, na questão de saúde, né? Ele já não bebia quando ele era atleta mesmo, né? Ele gostava da noite, mas era um atleta, ele não bebia, né? E o problema ele fala, né, que o problema das pessoas quando eu levava para festa, que eu ia e arrastava alguns comigo, é que eu não bebia, mas eles bebiam. Aí chegava no outro dia de treinar, eu tava voando e eles não, porque a hora de sono não me perturbava, mas eles ainda, além de perder a hora de sono, ainda bebia, né? Então, era muito engraçado ele falar isso, né? Aí vem o ditado, né? Galinha que acompanha pato morre afogado, né? Então, não dá para você, não vai, querido, né? Mas aí ele estava jogando ontem, né? Então, eu vendo o jogo ontem, não sei quanto foi, mas eu vendo a gravação, e você vê alguns lampejos, né? É claro que o tempo passou, a idade passou e ele jogou junto com grandes times, grandes jogadores. E o pessoal fala muito do Neymar, que ele é um grande jogador, mas ele não tem um grande grupo, né? Então, não adianta você ser um bom naquilo que você faz se você não tiver uma grade de apoio ali muito boa ao seu redor. E uma das coisas que a idade traz, né, além dessa maturidade, né, de alguma forma, né, ela traz um grau de frustração também. Porque você vê o que realizou, você vê o que não realizou, traz uma satisfação, obviamente,
Mas tem aquela coisa de você falar assim, puxa vida, o cérebro não acompanha mais a perna, né? Ele jogou a vida inteira, o cara foi um gênio da bola, né? Para usar esse termo que eu gosto de, pelo menos aqui em termos de Brasil, né? O pessoal, todo mundo é um treinador e as pessoas conhecem bem de futebol, né? Então é um exemplo que as pessoas conseguem entender mais facilmente. Então você fala assim, só que ele dentro de campo hoje, o cara fez 2, 3 lançamentos que ele não conseguiu chegar. Ou ele pegava a bola ali, se mostrava algum lampejo de genialidade, mas ele não conseguia fazer. Porque a idade, ela te traz também uma certa limitação, né? Então, o tempo, ele traz alguma limitação para a gente. É por isso que quando a Bíblia, ela fala dos jovens, né? Ela fala, olha, jovens, aproveite o seu tempo de juventude, vai. Ele fala que o homem solteiro, ele cuida das coisas do Senhor, né? A mulher solteira cuida das coisas do Senhor, mas o homem casado, ele cuida das coisas da família. Você tem ali uma dificuldade maior, não é só um impedimento. O impedimento, ele dá a ideia de você não poder fazer, mas ele traz uma dificuldade, né? Então ele fala, olha, jovem, vai lá no momento da sua mocidade e aproveita e corre atrás, porque a mulher casada, né, ela cuida das coisas da casa dela, não é? Das coisas do marido ali. O homem casado, ele cuida das coisas da casa dele. E a pessoa, quando ela tem essa disponibilidade maior, ela tem mais liberdade para cuidar das coisas do Senhor. Mas quando você tem essa liberdade para cuidar das coisas do Senhor, talvez você não tenha isso que você falou, essa maturidade, talvez você não tenha experiência, talvez falte ali algum tato, né? Nós vimos alguns pastores mais jovens ali, cuidando de igreja, cuidando da. E é isso mesmo, né? A geração mais velha prepara a mais nova, e é isso. Mas às vezes tem uma tratativa, tem uma forma de falar, tem um jeito de fazer que ali você questiona e fala, bom, eu já fui essa pessoa, né? Eu já fui essa pessoa aí, mas faltou ali um polimento para, né? Que nem voltando a falar do futebol, né? Falou um polimento para tratar da bola ali, né? Faltou. Tinha um jogador que dizia o seguinte, né? Pô, você viu o cara no campo? É em enceradeira, fica tocando de um lado pro outro, o cara não corre. Ele falou, eu não preciso correr, quem corre é a bola, né? Então é isso, né? O cara correu o campo inteiro, foi, voltou, mas, filho, quem corre é a bola, você não precisa correr. É os atalhos do campo que se fala, né? Então, em termos de igreja, é você trazer a palavra certa, é você estar na dispensação do Espírito, você ouvir a voz de Deus, você estar em oração, você estar na leitura da palavra, e você usar menos de você e ser mais instrumento para que Deus te use. Porque quando Deus te usa, ele vai pegar o que tem em você em excelência, né? E vai usar isso para falar com as outras pessoas. E quando a gente fala de nós mesmos, às vezes a gente fala no fígado ali, né? No rim ali, né? A gente não escolhe a palavra mais adequada às vezes, mas quando você deixa Deus te usar, né? Ele faz isso com excelência, de uma forma magistral, e é isso que você falou, realmente não somos nós, né? Ali é confiar no Eterno, é confiar em Jesus e deixar Deus te usar, porque ele vai pegar aquelas partes de você que já estão lapidadas e preparadas e vai botar na sua boca uma palavra melhor para aquele lugar. E quando a gente não busca, às vezes é na força do fígado, né? A gente bate de primeira e nem sente, isola a bola, leva para fora do estádio. Acho que eu posso Eu não fazer sei isso. se tem algum propósito nisso, mas assim, faz muito tempo que eu não jogo futebol, né? E hoje eu vou jogar com meu filho e com meu sobrinho lá com o pessoal da igreja. Agora de manhã, daqui a pouco eu vou lá jogar com eles. Aí você mandou uma mensagem que foi importante, né? Tem coisas que o corpo não acompanha mais, né? A Não, cabeça fez. Acompanha. é, E quando eu eu tô com acordei de 50. manhã, eu acordei de manhã com esse pensamento. Falei assim, ó, no meu momento de vaidade eu ia querer jogar no ataque, mas eu acho que no momento que eu tô hoje, eu vou só servir, né? E Alguém me deu essa dica. né? Porque talvez a minha vaidade volte aqui, eu vou querer ir um pouquinho para ataque lá, mas que tenha mais sobriedade, que você falou, olha, o corpo não acompanha mais, vai com calma, vai devagar. Ninguém me deu essa dica, eu vou dar para você então aí, né? Antes do James ler esse texto aí. Quando você volta todo quebrado, né? Aí o que que você vai fazer? Você vai tomar um medicamento lá, que é para musculatura, né? Esse não é anti-inflamatório, tem outro nome, né? Que o pessoal chama aí, que é para problema muscular, né? Aí alguém, né, pegou e falou o seguinte: sabe qual que é o segredo? É você tomar antes. Se você vai jogar daqui a 2 horas, você toma esse para distensão muscular, né? Você toma o medicamento antes. E quando você for jogar, a sua musculatura ela tá amortecida. Aí você faz um aquecimento, lógico, não um aquecimento muito pesado, senão você fica contundido antes de entrar em campo. Mas já toma antes para que a musculatura Acho que esteja aqui sim.
mais relaxada, né? E aí depois você vai jogar. Ela já chega no campo dopado, viu, meu? Os caras não Ah, passam no doping, não. Ah, passa, É, passa, aí se passa. Meu isso, então, filho, aí que tá, né, seu Jurandir? Eu não sei se isso é sabedoria, eu sei é ter pouca fé também, né? Porque, pô, você já tá tomando remédio antes, acha, pô. Prudência, isso é meu prudência. filho, meu filho, ele toma remédio antes, ele joga futebol, né? Mas ele é goleiro. Mês que vem já está marcado já lá para Maracás, o Juventus vai jogar lá, e ele joga pelo Juventus. Agora, só que ele é goleiro de quadra, como é que fala? É futsal, né? Isso. Tem que tomar remédio Aí mesmo. ele, Goleiro, futsal, hein? e daí ele toma remédio antes para não sentir dor, que ele teve contusão no É um joelho, relaxamento no tornozelo. famoso. Aí ele toma aquele remédio ali para ele poder não estar sentindo dor lá na quadra. Mas isso é É para sério. fazer aqui para amador, porque se for lá, tipo os campeonatos, ninguém pode tomar remédio, porque tem o exame top, né? Como é que fala? Doping, antidoping. Toxicológico, para poder, se o camarada ter tomado algum remédio, aí se lenha. E eu queria É, falar, sabe, eu não entendo de futebol, mas eu fiquei muito triste com uma pergunta que Neymar fez para Romário. Fiquei muito triste por essa pergunta e a resposta de Romário, que eu não esperava ele dar aquela resposta. Mas Deus é conhecedor e ele é uma alma, e eu sei que ele. Não é que Deus vai revogar o que ele falou, né? Porque quem aceita Jesus como o único e suficiente Salvador terá resposta no dia final, que o nome está escrito no livro da vida, se permanecer fiel até a morte. E Neymar chegou para Romário e falou assim: Romário, eu tenho dois presentes para te dar. Eu vou para te oferecer. Um é um presente surpresa e o outro é Jesus. Aí, sabe o que foi? Em cima da lata, você disse assim: Eu quero presente surpresa. Cara, aquilo ali me abateu tanto, eu fiquei triste com aquela resposta de Romário para Neymar. Aí também só foi esse pedacinho aí que pegaram de Romário, de Neymar, falando com Romário, né? E eu fiquei muito triste. Depois eu ia fazer um comentário, mas não fiz esse comentário, porque tanto milhões de comentários, ninguém nem ia ver o meu. E talvez poderia ver, porque a palavra que eu ia botar, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não pode ver a vida. Aí vem aquela frase de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Um homem rico que prefere um presente surpresa que ele não sabe nem o que é, do que aceitar Jesus como Salvador. Então, gente, a gente tem que clamar mesmo por esse povo, que é a alma. E o inimigo é sujo e quer ganhar essas pessoas para ele não ficar sozinho no inferno. Então, misericórdia. É isso aí que eu queria. Vocês falaram de jogo e eu entrei bem aí para falar esse assunto e que a gente, tem, é né? sim importante, sem dúvidas. E Ah, realmente, eu acho que é claro que no meio das pessoas famosas isso acaba aparecendo mais, né? Uma Ivete Sangalo, e outros nomes acabam aparecendo mais, essas opções que as pessoas acabam fazendo. E é por isso que essas pessoas não podem ser ídolos, né? Você pode, assim, admirar a obra, você pode admirar o que a pessoa fez enquanto artista, enquanto jogador de futebol, enquanto atleta, em qualquer outra modalidade, enquanto pintor, né? Então, a arte, né, a obra, reconhecer o talento de alguém em uma determinada área. Mas algumas pessoas seguem de uma forma doente, fazem aquilo até tem. Na Argentina tem uma igreja para Maradona, né? Lá nos Estados Unidos tem uma igreja para Elvis Presley. É, é, então, assim, não confunda, né? A obra não confunda o que a pessoa desenvolveu enquanto habilidade com o criador, né? Aí também é loucura, loucura, loucura. Igreja do Maradona, do Elvis Presley, aí é demais, hein? Meu Deus, hein? Tem, filho, tem umas coisas, né? James, por favor, para a gente poder avançar aí. Amém.
Jesus exerce autoridade sobre os demônios. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, à região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. E toda a manhã se atirou pela encosta, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Amém. Amém. Então, o texto ele está bem claro, né? E Jesus estava na região de Gadara, né? Por isso Gadarenos, né? E ali havia um cemitério, e no meio daquele cemitério havia 2 pessoas ali que estavam perturbadas, né? Que estavam tomadas de demônios, mas não era qualquer situação. Eles eram muito violentos, né? E as pessoas tinham medo deles ali e tal. Então, é engraçado, né? Porque esse texto ele está numa sequência, está no mesmo capítulo, né? De que as pessoas levavam para Jesus endemoniados quando ele estava ali na sequência, né? Da cura da sogra de Pedro. Diz que as pessoas levavam os demônios para Jesus ali, pessoas perturbadas, para que elas fossem libertas. Na sequência, né? Avançando no capítulo, ele estava lá transitando então de uma região para outra, passou na cidade de Gadara e tinha lá dois indivíduos que estavam, né, possessos e que eram muito violentos e que ninguém poderia dar conta deles e tal. E aí as pessoas se apegam na questão do cemitério, né? Não, cemitério é lugar de demônio, cemitério é lugar de isso, cemitério é porque o cara tava... Não, já tinha demônio lá no meio da cidade, já havia outras pessoas que tinham lá perturbações e que não estavam no cemitério, né? Estavam na cidade lá. Então, o fato dele estar aí no cemitério, né? Ele, ele não é o fator mais importante aí do texto, né? O mais importante é que as pessoas estavam possuídas e que elas eram violentas, né? E que elas, ao olharem para Jesus, Jesus não tinha nem feito nada, não tinha nem falado nada, Jesus só tinha chegado, passando ali pelo lugar, e eles disseram, né? Veio nos atormentar antes da hora. Então os demônios sabiam quem era Jesus. Eles reconheciam a autoridade de Jesus e eles tinham convicção, ou eles têm convicção do que os está reservado para o futuro, né? Então, não sei ali até que ponto, né? Pode-se dizer que os discípulos escolheram aquele caminho de forma proposital, né? Porque diz que ninguém podia passar por ali e ninguém podia passar por aquele caminho, né? Mas eles escolheram passar por ali, não sei se de forma proposital ou por conta disso só. E aí esses demônios, então, eles se reportaram, né? E falaram assim, já que onde Jesus chega, o demônio não fica, eles já sabiam que seriam expulsos de alguma forma, que haveria uma libertação. Ele falou, então podemos entrar ali naqueles porcos? Jesus olhou e falou, vai, né? Vai lá. A questão nem é os demônios entrarem nos porcos, né? Eles já estavam possuindo o corpo de pessoas, então ele pode, né, penetrar no corpo das pessoas ali. Não é de qualquer forma, né? Não é qualquer corpo que Satanás que os demônios podem entrar. Tem que haver ali uma liberdade, né? Tem que haver uma autorização, ou tem que haver uma legalidade, né? Senão o ser humano, todos pela terra, estaria todo mundo endemoniado, e não é bem assim, né? As coisas não funcionam exatamente dessa forma. Tem que haver uma legalidade, tem que haver uma autorização. E ali você vê que a grande questionamento que as pessoas fazem é o seguinte: por que eles queriam ir para os porcos também, né? Jesus fala que quando a palavra de Deus, né, a Bíblia fala que quando uma pessoa é liberta,
Satanás, os demônios, né, saem ali daquele corpo e ele fica vagando por lugares áridos, né, até aí de tempos em tempos ele volta naquela pessoa que ele habitava na mesma e ele verifica se aquela pessoa ela ainda continua naquela pegada de purificação, de andar com Jesus, de estar certinho. Se não tiver, ele não volta imediatamente, não. Ele se associa com outros 7 e o estado da pessoa fica pior do que o primeiro estado. Então, a Bíblia traz essa informação, ela diz isso. Então, alguns autores, né, alguns obreiros, eles costumam dizer até o seguinte: mano, se a pessoa não quer aceitar Jesus como único, legítimo e suficiente Salvador, eu nem oro porque ela seja liberta, porque o estado dela vai ficar pior do que está agora. Eu já ouvi isso, já li a respeito disso, inclusive, né? As pessoas falarem assim, falam, bacana, se você não quer Jesus, fica do jeito que você está aí mesmo, porque se eu for orar por você e você receber a graça de ser liberto e você continuar nesse caminho, a sua situação vai piorar, porque a casa não vai manter purificada, a casa não vai manter limpa e você vai ficar pior do que você está agora, né? Eu não sei se vocês já ouviram algo sobre isso ou algo nessa direção, mas isso é muito comum de ouvir alguns alguns anos atrás. Eu falo assim, você quer ser liberto? Você quer mesmo? Mas vem cá, você quer a bênção ou você quer o dono da bênção? Porque se você receber a bênção e não tiver o dono da bênção, você não vai manter a bênção que você vai receber. Então é mais importante você ter o dono da bênção, porque com o dono da bênção vem a bênção, né? Então, Entendi. isso era muito falado. Essa, mas esse comentário que o pessoal faz aí, a impressão que dá é que, assim, se você não aceitou Jesus, então você está endemoniado. E não é bem assim, né? Não sei. Não, 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 não. Uma coisa é você estar endemoniado, outra coisa é você estar atormentado, né? Então, a pessoa atormentada, qualquer pessoa pode ser, e é o que acontece com a maioria da população humana. Endemoniado é outra coisa, né? Então, No caso seria quem não aceitou Jesus, é isso? não, 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 não. Quem não aceitou Assim, Jesus se você não está quer dizer que selado, tá. assim, Porque se o você está, ditado que o senhor falou aí, que o pessoal falava que é melhor você nem acreditar, porque se acreditar, vai ficar. E depois você voltar, tiver apostasia, vai ter que ficar 7 vezes mais forte a sua incredulidade. a pessoa, não, eu estou dizendo assim, vamos lá, vamos explicar isso direito. A pessoa já É. está com um processo de demônio ali na vida dela, ela já está ali na situação de endemoniado, beleza? Você vai orar por ela, você vai, pela misericórdia de Deus, essa pessoa alcança a libertação. Se ela não se manter em Cristo Jesus, se ela não se mantiver em Cristo Jesus, vai passar uma semana, vai passar 2, vai passar um mês, vai passar um tempo. Aquele mesmo demônio que estava na vida dela vai visitar aquela casa e vai falar assim: como é que está aqui? Está limpa e adornada? A pessoa continua na disposição do Cristo? Ela deixou a legalidade? Ela deixou aquilo que me dava legalidade na vida dela? Deixou. Beleza, tá tudo certo. Ela voltou. Aí ele fala: opa, eu tenho legalidade para voltar para esse lugar, mas eu não volto sozinho. Eu vou buscar uma gangue e a gente vai entrar nessa pessoa de novo e o estado dela, esse estado, vai ser pior do que o primeiro. Entendeu? Mas não é com qualquer pessoa, não. Isso aí a pessoa já estava numa situação de possessão, que nem esses camaradas aqui estavam, né? E, e aí você vê que por que Jesus deixou ele entrar na manada de porcos? O mais aceito, a versão mais comentada, né? Vamos lembrar que a gente está há muito tempo do fato e que nenhum de nós foi testemunha ocular, mas a interpretação que se tem é que para que isso ficasse evidenciado para as pessoas da cidade, para as pessoas da região, para as pessoas que conheciam aqueles jovens e para nós nos dias de hoje, de que havia sim ali naquelas pessoas uma entidade, havia um problema que não era só de enfermidade natural. Quando aquela pessoa foi liberta, que os demônios foram para os porcos e que eles foram para o precipício, ali era um sinal de que havia uma ação espiritual, sobrenatural, de que aquelas pessoas que estavam tomadas, né, estavam bem agora, mas aquela ação nos porcos indica que havia um mundo espiritual, havia uma espiritualidade. Da mesma forma que o centurião falou assim: Senhor, eu tenho soldados ao meu mando, e se o Senhor mandar, eu mando e eles fazem. Se o Senhor mandar, no mundo espiritual também vai acontecer uma ação e as pessoas lá vão receber a graça, né? Aqui é o contrário, né? É o lado contrário, o lado mal da força, né? Existe uma espiritualidade, existe uma ação
existe não um ser humano, né, mas um ser espiritual dotado de inteligência, dotado de personalidade ali, que é inteligente e que pode se apossar do corpo dos seres, né? Ali, no caso, saiu do corpo do ser humano e foi para o corpo dos animais, e essa é uma ação visual. Ah, não tem desculpa, né, ali. Fala assim, ah, não, esse camarada estava doente, ele, ele já tinha esse problema aí, mas não era nada espiritual. Por essa demonstração que aconteceu nessa situação, não tem como você não dizer que não havia uma espiritualidade. Ah, Jesus falou com o cara lá nada, o demônio falou com Jesus nada, não tinha demônio coisa nenhuma. Aquilo ali tem uma outra desculpa. Ele falou, não tem. Você pode até usar esse argumento se não tivesse essa manifestação de entrar nos porcos, porque ninguém viu, ninguém sabe, ninguém, né? Mas houve essa manifestação posterior. Então, a questão mais aceita aí é que isso foi feito, essa autorização foi dada para que ficasse evidenciado a origem do mal que afligia, então, aquelas pessoas que estavam ali, não deixando as pessoas passarem pelo caminho, que estavam ali no cemitério e tal. Ficou claro, hein? Então, porque vocês... Vamos lá. Então, no versículo 30, ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles, então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse, pois vão. Eles saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou no despenhadeiro, abaixo para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade anunciaram todas essas coisas, e então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Aí a gente vê duas vezes a palavra insistência, né? Nessa pouca diferença de versículo ali. Você vê então duas pessoas que estavam endemoniadas, que estavam possessas, e olha que coisa interessante, elas não pediram para ser libertas, não é isso? Elas não foram lá até Jesus e pediu assim, ô Jesus, liberta a gente aqui. Não, Jesus estava trafegando por uma estrada, naquele lugar haviam pessoas que estavam perturbadas, Jesus vendo que aquelas pessoas estavam naquela condição, ela foi e orou e a pessoa, ela foi, ela foi liberta. E aí, você vê que vamos falar, já aconteceu de discípulos de Jesus estarem andando com ele, tentarem libertar a pessoa através da oração, através da palavra, e eles não estarem preparados ali, aquele grau de perturbação, aquele nível de demônios só saía com jejum e com oração. Então, os cristãos não estavam preparados para aquela batalha, né? Nós estamos numa guerra espiritual, o inimigo tem as suas armas, o inimigo tem os seus preparos, o inimigo tem os seus soldados, e já houveram pessoas que foram pregar o evangelho que Paulo pregava, expulsar no nome do Deus que Paulo pregava, e o demônio falou assim, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? E saíram lá porque tomaram um pau, né? Porque, na verdade, eles eram cristãos nominais, ou porque eles não estavam preparados, revestidos de toda a couraça para poder fazer aquele trabalho. Então, quando você for fazer a obra de Deus, quando você se dispor para fazer alguma coisa, tenha convicção e certeza de que você está no ID de Jesus, de que você está preparado para fazer aquele trabalho que você se propõe a fazer. Porque não é todo trabalho que é para todo mundo. Jesus é poderoso para curar todas as pessoas. Jesus é poderoso para libertar todas as pessoas. Mas, às vezes, o seu grau de intimidade com Deus não te permite fazer aquele trabalho que, de repente, você está se propondo. Então, é necessário que você esteja em consagração, que você esteja em oração. Então, esses demônios aqui, quando Jesus encontrou com eles, ele nem expulsou, para falar a verdade, né? Os demônios olharam para ele e falaram assim, ó, se você for nos expulsar, permita que a gente vá lá para os porcos. Jesus só falou assim, vai. Era uma matemática diferente, porque esse é o Senhor dos senhores, os reis, o nome que está acima de todo nome, a autoridade maior. Então, ele andando pela terra, tinha todo esse poder e essa autoridade sobre ele para poder, só de olhar, só os caras saírem correndo. Conosco não é exatamente dessa forma, né? Então, você precisa estar realmente espiritualmente ligado, né? Para que você possa estar debaixo da autoridade de Deus e reconhecer isso, para que você possa se meter nessa peleja. Porque, às vezes, você fala assim, ó, sobre isso eu vou orar, vou me preparar melhor, vou consagrar mais a minha vida, né?
para que você esteja ao alcance da tarefa que está colocada, né? Então, aqui, quando ele vai na cidade, eles têm um grande prejuízo, porque foram 2.000 porcos, né? Imagina o prejuízo para a cidade. Ali era uma aldeia, né? Uma cidade que não era ali tão grande. As pessoas tinham ali o seu comércio, as pessoas tinham o seu negócio, provavelmente não eram judeus, porque judeu não criava porco, não é isso? Eram gentios que estavam ali, que não conheciam a tradição judaica, que não conheciam o Velho Testamento, que não conheciam ali as promessas do Messias, muito provavelmente, que não eram ligados com essa fé. E quando eles viram esse homem fazer isso, eles se assustaram. Ele falou assim: ele nem entrou na cidade ainda e já aconteceu isso. Se ele entrar, o que vai acontecer mais, né? Então não se sabe, não posso afirmar, mas alguns acham que eles não deixaram Jesus entrar porque o prejuízo seria maior ainda, né? Porque, rapaz, ou porque eles ficaram com medo, né? Desse poder de Deus aí, desse poder de Jesus. Seja qual for a razão, o fato é que eles não deixaram, né, Jesus entrar na cidade, pediram com insistência para que ele desse meia volta. E ali eu penso de novo, né, a respeito do centurião, que ele falou assim: Senhor, o senhor nem precisa ir na minha casa, porque se o senhor mandar, já está tudo certo. Jesus está à porta querendo entrar na casa. Aí lembra um pouco aí do que a dona Marineide falou, que foram apresentar Jesus para o Romário e o Romário não quis, né? E aí você fala assim, é, 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 perdeu a oportunidade, né? Jesus ali está à porta, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei contigo, né? Agora, quem não abrir, né? É o que o Mário estava falando, né? Já está condenado só pelo fato de não aceitar. Então, os que tratavam dos porcos anunciaram na cidade, as pessoas ficaram sabendo, saiu ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Ou por conta do prejuízo que eles já tinham tido. Ele falou: pô, como é que você faz um negócio desse? E aí agora, quem vai pagar essa conta? Né? E, e eles têm um ponto ali, né? Você olhando hoje, 2.000 anos depois, do conforto das nossas casas e lendo esse texto, você fala assim: bom, mano, é um absurdo o que eles fizeram, mas vivendo naquela época e sendo dono dos porcos, ou vivendo a base da economia daquela cidade, eles tinham uma outra visão da montanha, não é isso? Então, eles ficaram ali ou com raiva do prejuízo financeiro que eles já haviam tomado, ou com medo do poder de Jesus, né, do que havia em Cristo Jesus, ou do prejuízo que eles ainda poderiam continuar a tendo se ele avança. Não vai ter mais porco na cidade lá, né? Todo porco se precipita para o mar. Então, eu acho que faz bem esse exercício da gente se afastar um pouco aqui do século XXI e voltar lá para o primeiro século, né? E olhar qual era a motivação que talvez eles tivessem com a informação que eles tinham naquele momento, né? Então, é, 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 fica essa lição desse texto. Então, você, para ser instrumento de Deus, para libertar uma pessoa, ela não necessariamente precisa estar consciente e querendo essa libertação, né? Se você estiver ligado em Cristo ali pelo nome de Jesus que está acima de todo nome, ela pode ser liberta. Existe um preço para aquela pessoa que vai ser liberta ali, que ela tem que continuar na pegada, ela tem que continuar na presença de Deus para que a casa não fique vazia e voltem outros espíritos piores do que aqueles que estavam. O reconhecimento dos demônios a respeito da autoridade de Jesus ali já não é mais porque os apóstolos disseram, não é porque alguém falou, né? Em Samaria aconteceu uma coisa diferente, né? A mulher foi lá e falou assim: olha, tem um homem ali que contou tudo que eu tenho feito na minha vida. E aí a cidade aceitou, né, a Cristo e convidou-o para entrar e falou: agora já não é mais pelo que você fala, mas é pelo que nós vimos, né? Então tem todas essas situações aí envolvendo o nome de Jesus quando ele chegava em algum lugar, né? Alguns estavam sedentos para receber mais daquela palavra e outros falavam assim: não, 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 vai lá, eu não quero isso, não quero não. E esse comportamento ele acaba se repetindo no dia de hoje, porque people are people, né? Pessoas são pessoas, e essa mentalidade ela continua dominante aí no ser humano, né? Algumas pessoas querem e outras não querem. Algumas não querem porque não querem mudar de comportamento, outras porque têm um entendimento diferente de quem é Jesus, né? Ele não tem essa fé e não querem também ser berianos aí da oportunidade, né? Os cristãos berianos, como a gente viu lá atrás, eles falavam assim: "Ó Senhor, sobre isso eu te ouvirei mais uma vez", né?
eu não estou tendo a compreensão completa do que você está falando, mas sobre isso eu vou ouvir mais uma vez. Isso aqui não dá nem a oportunidade, né? Seja pela razão que for. Amém, queridos? Então, aqui, no caso, eu encerro aqui o capítulo 8, abro a oportunidade para quem queira fazer algum comentário aí, e já agradeço essa oportunidade, reforçando aí, né, essa questão que a gente falou agora há pouco, e do cântico que foi colocado aí, que a nossa presteza para o serviço, né, e às vezes a gente fala de Jesus, e, 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 e a gente quer que as pessoas aceitem a Jesus, e a gente quer pregar esse evangelho, e às vezes a gente é chato, é incisivo, e às vezes a gente pega no pé e critica a vida das pessoas, e eu confesso para vocês que me falta um pouco de ser mais incisivo assim, né? O Mário é muito mais incisivo do que eu, assim. Eu acho até porque pelo próprio chamado dele, pela forma como Deus acaba usando, né? E eu na maior liberdade do mundo, irmanados que nós somos, né? Falo assim, mano, cara chato, tá pegando no meu pé aqui, né? Até comigo, né? Eu falo assim, pô, bora então, Mário. Então, assim, mas essa é a palavra, né? Que que está acima de qualquer palavra, é o nome que está acima de todo nome. Nós queremos que as pessoas se salvem através de Cristo Jesus, essa é a nossa crença, e é por isso que nós pregamos com ênfase, né? Nós falamos assim, porque nós queremos mesmo, né? Nós acreditamos na salvação da alma, na salvação para a vida eterna, nós acreditamos no pós-vida, e queremos que as pessoas sejam salvas, né? Então é por amor a isso, né? Que nós anunciamos a palavra, que a gente de alguma forma é chato, que de alguma forma a gente pega no pé, de alguma forma a gente quer que as pessoas tenham discernimento desse mundo espiritual, que nós não estamos aqui sozinhos, e não é por causa dos ETs, mas nós não estamos sozinhos por conta desse mundo espiritual. E esse capítulo 8, né, ele fala, ele revela essas coisas, ele revela esse mundo espiritual, né, ele revela a missão de Jesus, e eu gostaria que isso ficasse registrado aí, né? E quando a gente fala para as pessoas, quando a gente pega no pé das pessoas, é por amor, né? É por amor à vida, por amor à alma, por um desejo de cumprir a missão que Jesus Cristo deixou para nós, e que as pessoas podem ser libertas, né? Dos demônios, elas podem ser libertas dos espíritos que estão amarrando, que estão deixando elas doentes, que estão destruindo famílias, que estão levando para o inferno. Então, Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Amém? E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus, e vocês estão com a oportunidade aí. Quando você leu ali, seu Jurandir, a parte dos porcos, né? Porque nesse trecho, geralmente, quando a gente olha ali, fala, pô, eles não quiseram, né, que Jesus ficasse, né? Por causa dos porcos, né? Que povo miserável, né? Como assim, né? Alguns porcos. E aí você trouxe um número que aqui em Mateus não fala, mas lá em Marcos fala que eram 2.000 porcos, né? Sim, E aí, assim, imagina aquele povo que não conhecia Jesus, né? Entrou um homem na cidade, expulsou os demônios de alguns caras que eu nem conhecia, nem sei quem é, tava lá no cemitério, tava fazendo o quê lá? Eu não vou lá nunca, não tenho nada a ver com isso. E aí, acabou todos os meus porcos aqui, tira esse cara daqui, né? Obrigado, valeu, vai embora, né? E aí o que traz essa reflexão aqui é justamente que quando a gente não conhece Jesus, né? Esses 2.000 porcos é um número muito grande, né? Ele é um número, é um peso muito forte, né? E quando a gente começa a conhecer Jesus, né? Aqueles 2.000 porcos, eles tendem a ter menos peso, né, na nossa vida, né? Mas exige um desafio, né? Exige a gente abrir mão, exige, né, sacrifício da gente, né? Aceitar Jesus, né? Exige com que a gente tenha, faz com que a gente tenha clareza mais, né, daquilo que realmente é importante, né? Como a gente teve exemplo agora de jogador de futebol, né? A gente falou, não, eu quero um presente surpresa, porque ainda não entendeu, né? O que Jesus realmente pode trazer na nossa vida. E é exatamente ali, né? Aquele povo que estava ali, falou, não, não, eu não conheço, sei lá quem foi liberto, eu quero meus porquinhos aqui, ó. E 2.000 porcos, imagina, 2.000 porcos. Não, mano. Né? Imagina uma população pobre, né? Uma região pobre ali, que não conhece Jesus, eu quero porco, eu quero meu porquinho de surpresa, não sei quem é esse cara aí, né? Eu não sei qual que é a obra dele, né? E que assim, eu não tinha eu não tinha noção dessa dimensão aí da quantidade de porcos, né? Então não era assim alguns porquinhos, né? Era um rebanho grande, né? Era algo que era importante para eles, né?
financeiramente, para manutenção deles, para a família deles, tudo, né? Então, assim, sem o entendimento de quem é Jesus na nossa vida, às vezes a gente pode fazer a escolha errada, né? É, Por isso que é importante contextualizar, né? Melhora o entendimento, né? Isso nos faz entender também que ali não eram apenas duas pessoas, dois demônios, né? Provavelmente ali uma legião, Com certeza. ou duas. Who knows? Cristo knows. é. Obrigado, seu Jurandir. Obrigado. Espero que você volte mais. Aí não fica 3 semanas sem aparecer, aí não, viu? É, não, tentarei não. James, você pode orar por a gente, por favor? Amém. Obrigado. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, Pai Todo-Poderoso. Tu, Senhor, que está acima de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Tu, Senhor, que nos alimenta no corpo, no espírito e na alma, Senhor. Sem ti não somos nada, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo quanto tem feito, quanto fez e continua fazendo por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permitir nos relacionarmos contigo, nos relacionarmos com o Pai, por nos enviar teu Espírito Santo, Senhor, todos os dias, que nos guia, que nos ilumina, que nos guarda, que nos enche de sabedoria. Louvado seja tu, Senhor, para todo sempre. Peço a ti, Pai, que derrame as tuas bênçãos, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia sobre todos nós, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, e muito obrigado, Senhor, por cada repreensão, porque sabemos que tu repreendes aqueles que amam, Pai, que o Senhor ama. Obrigado, Senhor, por puxar a nossa orelha, por nos trazer a tua luz, a tua direção, para que possamos caminhar na tua verdade até a salvação. Que possamos caminhar, Senhor, na tua verdade, fazendo as tuas obras, gerando frutos do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor esteja sempre na nossa casa, nos nossos corações, o teu Espírito sobre nós e conosco, Pai. E que transbordemos de ti, para que onde quer que nós cheguemos, possam sentir a tua presença, Pai. Limpa os nossos corações, Senhor. Limpa nossos pensamentos. E que no nosso coração brote apenas os desejos que vêm de ti, Pai. E saibamos dar importância nas coisas certas. E que jamais as tuas obras ou qualquer outra obra seja superior ao Criador de todas as coisas, de todo o universo, dos céus e da terra. Meu Criador, meu Senhor, meu Pai, bendito sejas tu, Senhor, para todo sempre. Peço a ti tua proteção, Senhor, para todos aqui. Revista-nos com a tua armadura sagrada, Senhor. A tua armadura celestial sobre o teu manto sagrado, Pai. Que nada venha nos atingir. E que o nosso coração esteja guardado, Pai, revestido e cheio da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, a ti toda honra e toda glória, Pai. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente